Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eugênio. Seja bem-vindo a mais uma aula de Photoshop. E nesta aula vamos aprender a alinhar os objetos dentro do nosso ambiente de desenvolvimento no Photoshop. Antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal do professor Eugênio, curta e compartilhe. E muito importante, coloque o seu comentário aqui nesta aula. O que você achou desta aula? O que você aprendeu de novo com esta aula vai ser muito importante para aumentar a relevância do canal aqui no YouTube, tá bom? Então vamos então para a nossa lição. Vamos abrir aqui então o nosso Photoshop. Vamos criar um novo arquivo para nós montarmos o ambiente de desenvolvimento, para nós vermos como é que a gente aplica o alinhamento entre os objetos dentro da tela de trabalho do Photoshop. Aqui vou colocar o padrão web, grande web. Aqui deixa as dimensões que foram definidas para esse padrão. Só que eu vou desmarcar aqui a opção prancheta. Resolução pode deixar 72 mesmo. Fundo pode deixar branco, sem problema. Então vamos criar aqui nosso documento, RGB, ok? E o nome do arquivo, que é muito importante, né? Vou botar aqui alinhando objetos. Criar um novo. Isso aqui foi criado. Ok, tela criada. Vamos agora montar alguns elementos aqui dentro para nós vermos a questão do alinhamento, tá? Então aqui na nossa barra de ferramentas, vamos aqui das ferramentas poligonais, onde tem um retângulo, a forma elíptica, nas formas geométricas. Eu vou clicar, segurar, retângulo. Vamos desenhar um retângulo aqui no nosso espaço. Vou clicar solto, não vou pressionar nenhuma tecla Shift, né? Porque se pressionar o Shift, eu faço um quadrado, mas eu quero fazer um retângulo mesmo, um retângulo pequeno. Ok. Essa versão aqui do Photoshop, ela permite que eu possa colocar cantos arredondados no meu retângulo. Tá? Outras versões vai ter uma ferramenta específica para o retângulo, com essas propriedades de aplicar curvaturas nos cantos do retângulo, tá? Então aqui, se eu clicar e arrastar nessa bolinha, vocês podem ver, ele vai fazer uma curvatura nos 4 cantos do retângulo. Bom, eu vou voltar aqui para deixar ele com 90 graus, né? E eu vou apenas segurar o Shift e vou aplicar uma curvatura só nesse canto superior. Seguro o Shift e aplicar uma curvatura nesse canto inferior. Ok? Também posso ajustar aqui nas propriedades. A gente pode ver, deixa eu melhorar aqui para vocês, ó. Você pode ver aqui na propriedade, ó, que eu posso aplicar o ângulo somente no canto, né? Desativo aqui a opção da corrente para que ele possa ser alterado individualmente. E aqui eu posso colocar um valor mais fechado, mais preciso, né? Por exemplo, 40 pixels, com Enter. E aqui em cima também 40 pixels. A cor eu posso deixar qualquer cor, porque vamos colocar depois uma imagem dentro desse ambiente, tá? Qualquer cor pode ser aplicada. Ferramenta de seleção. Ok. Então agora eu vou colocar um texto. Vou ativar a ferramenta texto. Aqui em cima eu vou clicar. Minha fonte está aqui por pixel, né? Vou colocar 50. E aqui vou digitar um texto. Título de conteúdo. Vou ativar a ferramenta de seleção. Lembrando que quando a seleção estiver selecionada, quando estiver ativada, né, tem que deixar marcado essas duas opções aqui, ó, seleção automática e mostrar controle de transformação, para que eu possa clicar aqui no vértice do texto, né, e aumentar ou diminuir, tá bom? Vou deixar um pouquinho menor. Ok. Um Enter para confirmar, o Enter da direita, né? Vou ativar agora a ferramenta de texto novamente e vou construir agora um texto de parágrafo. Eu clico e arrasto para fazer um quadrado. O Photoshop automaticamente já vai inserir um texto dentro dessa caixa. Esse texto ele é inserido automaticamente. Vou diminuir aqui o tamanho da fonte. Ó. Ele é inserido automaticamente porque foi definido lá nas preferências, lá na guia editar. Vou já mostrar aqui para vocês. Ó. Tamanho menor. Não, esse tamanho aqui tá bom. Ok, esse tamanho tá bom. Ok.
A cor aqui, vamos alterar aqui nas propriedades. As propriedades estão abertas. Propriedade, então preto. E também vou colocar um preto. Obviamente selecionar, tá? Para poder selecionar o objeto, poder arrastar, mover. Não confundir o selecionar com a ferramenta de seleção. E aqui eu tenho várias ferramentas de seleção para poder fazer manipulações nos pixels das imagens, tá? Então essa aqui é um padrão. Se você quiser mover, redimensionar, vou diminuir um pouquinho aqui esse texto para ele caber dentro desta área aqui desse retângulo, tá? Ok. Vocês observam que quando eu clico no texto e arrasto, aparece uma linha rosa. Esta linha rosa é uma linha que foi ativada, é uma linha guia de autoalinhamento, né? Foi definido lá na guia visualizar. Vamos clicar aqui na guia visualizar. Aqui vamos mostrar. E aqui nós temos guias inteligentes. São exatamente essas guias. Eu vou desativar. Então, quando eu arrasto aqui, não aparece mais essas linhas inteligentes. Para eu poder ter um parâmetro de alinhamento dos objetos. Objeto é tudo aquilo conhecido dentro da minha área de trabalho. Eu chamo de objeto. Então, a caixa é um objeto, o texto é um objeto. Tudo é um objeto. Então, aqui vou ativar novamente a guia inteligente. Visualizar. Mostrar. E vou clicar aqui em guias inteligentes. Ok. Então, quando eu arrasto agora, ele aparece a linha aqui, ó. Então, posso ter uma referência de alinhamento. Vou aproximar um pouquinho mais do texto. O texto do retângulo. Ok. Bom, então eu tenho aqui um retângulo, título e um texto. Mas digamos, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Mas digamos que o meu título ele não está alinhado e eu quero alinhar em relação a este retângulo. Então eu preciso selecionar os dois objetos. Eu não posso alinhar um elemento, um objeto, se só ele está selecionado. Então eu preciso alinhar ele em relação a outro objeto, ou então pela própria camada. Então no caso aqui eu vou selecionar, clicar no primeiro objeto, lembre-se, a ferramenta selecionar está ativada. Clico no título, seguro o Shift e clico no retângulo. Então a tecla Shift vai ser minha tecla auxiliar, no qual eu posso selecionar vários objetos dentro da minha tela de trabalho, tá? Então estamos selecionando o título e o retângulo. Então, quando eu seleciono dois objetos ou mais, aqui em cima nas propriedades já ficam ativadas as ferramentas de alinhamento. Ó. Vou clicar fora só para você perceber. Ó, desativou. Por quê? Porque não tem nada selecionado. Vou selecionar só o título. Também não ativou. Por quê? Porque só tem um objeto selecionado. Então a seleção, para que ela possa ser ativada, ela tem que ter no mínimo dois objetos, dois elementos selecionados. Senão, não vai aplicar a seleção nos objetos em relação ao seu ambiente de trabalho, tá bom? Então, eu cliquei no primeiro, segurei o Shift, cliquei no segundo. E agora aqui eu vou fazer o alinhamento. Então, aqui eu tenho, vamos entender esses parâmetros. Eu tenho três ferramentas de alinhamento. Um é a esquerda, um é centro e o outro é a direita. Então são três: esquerda, centro, direita. Então esse primeiro padrão é o alinhamento horizontal, tá? Esquerda, centro, direita. Esse segundo alinhamento aqui é o alinhamento vertical, é de baixo para cima. Então nós temos o topo, o meio e embaixo. Topo, meio e embaixo. Então a vertical é nesse sentido e a horizontal é nesse sentido. Então esse primeiro grupo aqui ele é horizontal e o segundo grupo é vertical, de cima para baixo, tá bom? Eu vou botar esse texto um pouquinho para baixo para a gente perceber só esses dois objetos aqui, ó. Vou clicar no título, seguro o Shift e clico no retângulo. Então aqui, ó, eu vou considerar este alinhamento à esquerda. O que vai acontecer? Então vamos alinhar aqui pelo lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo e o título foi para o lado esquerdo do objeto. Vai dar Ctrl Z. Vou colocar ao centro. Os dois objetos eles vão centralizar. Então vamos centralizar.
Centralizou. Ctrl Z. E vou apertar agora do lado direito, para ele alinhar do lado direito. Então, o objeto foi para o lado direito do título. Do lado direito. Ctrl Z. Então, eu quero que esse objeto se alinhe à esquerda desse. Repetindo, lado esquerdo. Ctrl Z. Bom, agora eu quero que ele se alinhe ao topo desse retângulo, para ele ficar exatamente no padrão do retângulo, dentro do alinhamento do retângulo. Segura o Shift, clico no retângulo. Como eu quero que ele alinhe no topo, então é nesse sentido o alinhamento. Então vai ser o alinhamento vertical. Então lembre-se que o primeiro padrão é topo, o segundo é meio e o terceiro é embaixo. Porque eu quero que ele se alinhe ao topo desse retângulo. Então eu vou clicar na primeira opção aqui, ó. Topo. Foi alinhado ao topo. Então eu vou pegar esse texto. Agora eu quero alinhar esse texto à esquerda do título. Muito simples. Clico no texto, seguro o Shift, clico no título. E agora eu vou alinhar à esquerda. Pronto, automaticamente ele se encaixa à esquerda do título. Ok? Vou apertar o Ctrl 0 para ele diminuir o zoom enquadrado aqui dentro do nosso documento. Eu vou selecionar aqui esses dois, vou diminuir o tamanho um pouquinho. Vai ter mais elementos aqui dentro do nosso projeto. Bom, eu tenho um título. Vou até mudar a cor do título, uma coisa mais diferenciada. Para a gente perceber melhor, né? Ok? Títulozinho azul, texto. Esse texto eu vou tirar o bold e botar aqui regular. Vou regular. Ok. Regular. Está regular. Trebuchet, a fonte que eu estou utilizando é o Trebuchet. Ok. Vou verificar aqui a opção selecionada à esquerda. De bola. Vou colocar o texto alinhado na parte de baixo do retângulo. Clico no texto. Observe que tem a ferramenta selecionar. Selecionar o objeto, né, para mover o objeto. Vou segurar o Shift e vou clicar agora no retângulo. Vou alinhar na parte de baixo. Pronto, um pequeno deslocamento. Foi só um pequeno ajuste, mas está dentro da diagramação então do texto. Ok. Eu vou selecionar agora esse primeiro grupo de objetos, o retângulo, o título e o texto, e vou agrupar, tá? Vou aqui no nosso painel de camadas. Lembrando, se o painel de camadas não estiver ativo, você vai aqui na guia janela e vai procurar aqui as camadas. Clique em camada. Ele vai F7. E ele vai abrir aqui o painel, vai ativar o painel camada, ok? Então eu vou agrupar. Para agrupar, eu posso usar o botão direito aqui na camada. E aqui tem a opção agrupar. Grupo a partir de camada. Ou então eu posso usar o atalho Ctrl G. Ctrl G. Ele criou uma pasta e colocou os objetos dentro dessa pasta. Aqui na camada, vamos entender alguns elementos que tem aqui na camada. Se eu quiser esconder ali a camada, eu clico nesse olho e ele esconde a camada. Se eu quiser abrir os objetos que estão dentro aqui do grupo, eu clico nessa setinha e ele vai abrir os objetos que estão dentro do grupo, para que eu possa selecionar individualmente. Ok? Beleza. Então o grupo aqui foi criado, eu vou colocar aqui, vou renomear com 2 cliques. Vou renomear para bloco texto 1. Renomeei. Ok. Agora vou duplicar essa camada. Eu posso duplicar essa camada com o botão direito do mouse. Aqui tem a opção duplicar. E agora é um grupo, né? Uma camada. Posso duplicar o grupo. Ou posso utilizar o atalho Ctrl J. Criar um grupo 2. Então, esse primeiro grupo aqui, ó, eu vou bloqueá-lo clicando aqui no cadeado para que eu não possa movê-lo. Mas a cópia eu posso. Eu não bloqueei. Então eu vou clicar aqui e vou arrastar para baixo. Olha só quem desceu foi o retângulo, o texto não desceu. Ctrl Z. Vê que não desceu. Porque como eu agrupei os meus objetos dentro de uma pasta, né? Pasta de grupo. Aqui na minha barra de propriedades, eu tenho que mudar a forma de manipulação dos objetos. Estão em camadas, eu vou mudar aqui para agrupar.
Agora eu posso clicar e ele vem um agrupamento todo junto, ó. Então isso vai ser muito importante na hora de alinhar. Por quê? Porque como eu agrupei, eu arrastei, ó, e vem todo o grupamento junto. Todos os objetos que estão dentro do grupo se movem de forma única. E se não tiver ativado o agrupar, sua camada, quando eu clico aqui e arrasto, ó, ele vai vir um por vez, ó. Aí vou ter que remontar, fazer todo o alinhamento novamente? Não. Eu vou usar a ferramenta a meu favor. Vou ativar aqui a forma de agrupar. Agora eu posso clicar e arrastar, e vem todo o agrupamento junto, tá bom? Observe que a guia inteligente já está funcionando, ó. Ela funciona não só na parte do alinhamento, mas na parte da distribuição. E vou já mostrar aqui essa parte da distribuição como é interessante. Então eu vou aqui, vou deixar aqui desorganizado. Esse segundo bloco de texto, vou renomear aqui mais bloco de texto 2. Vou duplicar novamente, Ctrl J. Vou bloquear o segundo. Vou para o terceiro. E vou arrastar, ó. Eu dupliquei, né? Vou diminuir um pouquinho o zoom. Ok. Barra de espaço para poder arrastar a tela. E vou deixar bagunçado mesmo, assim, ó. Deixar um bem distante. Posso desagrupar agora, ó. Cada grupo individualmente, ajustado, ó. Vou deixar bagunçado, porque eu quero organizar isso aqui, tá? Vou fazer mais uma cópia aqui. O J. Posso clicar. Lembre-se, eu desagrupei todos os grupos que tinha aqui, ó. Então esse aqui é 2, esse aqui vai ser a bloco de texto 3 e aqui vai ser o bloco de texto 4. Tem 4 aqui, grupos aqui. Tá todo bagunçado então os meus objetos. Agora eu vou alinhar esses objetos usando a ferramenta lá em cima da barra de propriedades, tá bom? Então vou selecionar cada grupo. Para selecionar vários objetos, ou no caso agora temos vários grupos, né? Eu vou usar a tecla Shift, não esqueça da tecla Shift. Shift, Shift, Shift. Seguro o Shift e vou clicando nos grupos, tá? Agora aqui em cima eu vou alinhar tudo à esquerda. Beleza, alinhamento à esquerda. Lembre-se, como eu já fiz o primeiro alinhamento em cada grupo, então ele não perder essa propriedade. Para não ter que refazer individualmente cada um novamente, não. Então já apliquei o primeiro elemento no grupo, já agrupei, então já está organizado. Aí como eu fiz uma cópia, está organizado, está organizado, está organizado. Agora estou organizando entre si. Agora a distribuição desses elementos. Observe o seguinte, ó, essa distância aqui é diferente dessa e é diferente dessa. Então na distribuição eu vou aplicar esse recurso e vai pegar esses 4 elementos, 4 objetos e vão colocar em distâncias iguais. Então eles vão ficar equidistantes entre si. Vai ficar bem organizado esta distribuição. Para aplicar a distribuição, ele considera o primeiro e o último objeto que eu vou selecionar. Então, ele vai distribuir entre o primeiro e o último. Como eu tenho 4, clico no primeiro, seguro o Shift, clico no segundo, terceiro, 4. Então ele vai distribuir em relação à posição do primeiro e do último. Onde é que está a ferramenta distribuir? Aqui em cima, onde tem essas ferramentas de alinhamento horizontal, vertical, nós temos aqui esses 3 pontinhos onde temos mais ferramentas, onde temos as ferramentas de distribuição. E são essas aqui, a distribuição. Então aqui eu tenho distribuição. Eu posso distribuir em relação ao objeto na parte superior, no centro, na parte inferior. Bom, e eu sei que ele está em referência à posição vertical. Esse outro aqui, esses objetos estivessem lado a lado. Então eu já sei que eu vou trabalhar nesse primeiro grupo. Então eu posso clicar nessa segunda ferramenta aqui, ó. Olha só. Pronto. Ele já moveu aqui embaixo, ó, e deixou os 3 objetos em posição, em distâncias iguais. Vou fazer uma pequena alteração. Eu vou mover esse objeto aqui, ó, deixar mais próximo. Eu estou usando a tecla Shift enquanto eu movo, para ele não perder o alinhamento, para não ficar solto. Ó. Mas lembre-se, eu tenho uma guia inteligente que também vai me ajudar. Vai ajudar a encaixar. Pronto. Lembra que a distribuição é feita em relação à posição do primeiro e do último objeto? Vou selecionar novamente. Clico no primeiro, seguro o Shift, mantenho pressionado e vou clicando nos outros elementos.
Ele agora vai distribuir em relação à posição do primeiro e à posição do último. Lembre-se que eu movi esse último aqui um pouco mais para cima, mais abaixo. Então ele vai manter as posições iniciais e finais e vai distribuir os outros elementos a partir dessas posições. Vou novamente aqui distribuir e aqui vou clicar novamente nessa ferramenta para distribuir. Olha só, ele distribuiu em relação à posição do primeiro e do último. Bacana, né? Alinhamento e distribuição. Então, recapitulando, se eu tenho só objetos em camadas, eu seleciono os objetos entre si, em camadas diferentes, e aplico o alinhamento. Se eu tiver agrupado, o alinhamento vai ser em relação a esses grupos, que são em camadas, e aqui em cima eu tiro a opção para agrupar, ou seja, vai selecionar os grupos. Se eu precisar manipular as camadas novamente, aí eu venho para cá e volto para a camada novamente. Aí eu posso clicar em cada elemento individualmente, tá? Eu vou clicar aqui no grupo, os agrupados, ok. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar e vou fazer uma cópia. Existe uma forma também de fazer uma cópia de camada sem ser pelo Ctrl J ou clicando na camada aqui com o botão direito, ó. Digamos, eu quero fazer uma cópia do bloco 4, que está aqui embaixo, ou do bloco 1 mesmo, tudo bem. Eu vou fazer uma cópia desse bloco. Eu posso usar o Ctrl J, posso clicar aqui com o botão direito, duplicar grupo, né? Duplicar grupo. Mas também eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso clicar aqui no grupo, seguro o Ctrl e o Alt, clico e arrasto, ó, ele faz a cópia do grupo. Ó. Eu solto aqui o mouse e solto as teclas Ctrl e Alt. Então, segurando a tecla Ctrl e o Alt, eu posso fazer cópias, qualquer elemento. Ó. Como eu estou em grupos e estão todos agrupados, eu clico aqui no grupo, Ctrl Alt, ó, ele faz cópias. Certo? Posso fazer assim. Agora eu preciso manipular esses objetos individualmente. Então eu vou aqui agrupar as propriedades e vou voltar para a camada. Agora eu quero fazer a seguinte manipulação. Ó. Eu quero aumentar esse retângulo. Eu quero botar esse título aqui embaixo. Vou deletar essa caixa de texto. Vou inserir uma outra caixa de texto, texto de parágrafo. Lembrando, para inserir texto de parágrafo, só clicar e arrastar e formar essa caixa de texto aqui. Ó. Caixa de texto. Um texto gigantesco, vou diminuir o tamanho aqui. Posso diminuir aqui, posso diminuir nas propriedades, tá? Clico aqui o tamanho, ó. Clico dentro da caixa e uso as setas direcionais para baixo ou para cima para diminuir o tamanho. Diminuir aqui o texto. Eu vou colocar um texto para preencher todo esse espaço, né? Aqui no texto, e aqui no texto eu vou colar o line Y. Você vai colocar mais texto dentro para preencher mais de informação, tá? A ponta preta, camada não, propriedades, colocar tá azul, né? Vamos colocar preto. A gente está bold, bold é o negrito, então tá regular. Mais simples, mais normal, né? Vou entrar para primar. Pronto. Então vamos lá. Esse objeto aqui, então o texto um pouquinho mais perto da caixa e também um pouquinho mais perto. Pronto. Então, se quiser alinhar essa caixa com esse objeto aqui, ó, eu vou ficar na caixa. Nessa caixa aqui com Shift e vou alinhar no topo. Ó. Ele não precisou nem alinhar, porque a guia inteligente já fez esse processo de alinhamento. Esses elementos estão alinhados à esquerda, não precisou, a própria guia inteligente já fez isso. Então, o que mais? Vou colocar esse retângulo, o título e o texto, vou selecionar os três e vou agrupar, Ctrl G. Criar um agrupamento para eles, ó. Olha só, ele ficou dentro do bloco 1, ó. Ficou dentro do agrupamento 1. Para tirar, eu posso clicar, arrastar, ó. Botar lá em cima, arrasto, solto. Bom, está numa camada individual. Então, esse aqui eu chamo aqui bloco texto maior. Bloco texto maior. Vou aqui em cima para agrupar.
aqui a camada, então já mexe com um agrupamento. Bom, agora vamos aplicar um alinhamento desses elementos em relação à minha página. Porque observe, ó, esse grupo aqui está bem, a distância daqui que eu tenho, ó, não está aqui igual a essa aqui embaixo. Essa lateral também não está essa lateral. Estão observando isso? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todos os meus grupos. Para o que eu vou fazer agora, eu preciso agrupar todos dentro de um grupo único, principal. Por quê? Porque se eu selecionar aqui, ó, eu vou selecionar, tá? Vou selecionar a minha camada toda, porque para alinhar em relação à página, a área de trabalho, eu preciso selecionar a minha camada toda. Então vou usar o atalho Ctrl A. Agora o alinhamento que eu realizar aqui vai ser dos objetos em relação à tela, porque eu selecionei pelo Ctrl A toda a tela. Então se eu botar aqui para centralizar, olha o que vai acontecer. Um ficou sobreposto ao outro, porque realmente eles são grupos separados. E se eu colocar aqui para alinhar na vertical, pronto, aí virou uma zorra mesmo. Eu vou apertar Ctrl Z para voltar, pronto. Vou apertar Ctrl D para remover a seleção da camada toda, né? Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, ó, como estão em grupos individuais, eu tenho que selecionar todos eles e transformar num grupo só. Aí eu vou poder alinhar o grupo em relação à minha camada. Então eu vou agrupar, selecionei tudo, né? Eu posso clicar fora, arrastar, tá? E que clicar de um por um e vai ficar segurando o Shift. Clico fora e arrasto. E vou agrupar, Ctrl G. Agora isso aqui tudo é um objeto só. Ó, se eu clicar e arrastar, ó, vou clicar fora. Se eu clicar e arrastar, tá tudo dentro de um grupo só. Vou olhar aqui nas camadas para a gente entender, ó. Tem um grupo só agora, né? Então esse aqui é o daqui bloco geral, né? Bloco geral. Tem um bloco só. E dentro dele, ó, estão todos os grupos que nós criamos, ó. Texto maior, bloco texto 4, 3, 2 e 1. Estão visualizando o conteúdo, né? Tem um aqui, tem um grupo aqui a mais que eu estou observando. Esse grupo aqui a mais, eu acho que ele está sobrando. Vou excluir aqui. Posso arrastar para lixeira ou apertar Delete, ó. Em algum momento eu dupliquei e ficou uma cópia extra aqui de um bloco. Mas consegui detectar e excluir. Ok, então o bloco geral, tá? O bloco geral está selecionado. Só clicar aqui, olha o bloco geral. Agora eu posso apertar Ctrl A para selecionar toda a camada. E agora eu posso alinhar esses objetos em relação à minha camada. Então vou colocar no centro horizontal. Nós já começamos a perceber, vou diminuir um pouquinho o zoom, porque não estão vendo a lateral da página. Pronto. Estou no centro vertical, agora no centro horizontal, quer dizer, e agora no centro vertical. Então, o centro horizontal já foi, centro vertical, um pequeno ajuste foi feito. Então agora esses elementos estão no centro da página. Vou excluir a seleção, Ctrl D, vou clicar aqui fora. Lembre-se, como estão agrupados, se eu quiser mexer individualmente em cada elemento, o que eu tenho que fazer? Nas propriedades, voltar para a camada. Aí eu posso mexer individualmente cada objeto. Para mexer em grupo, vou aqui na camada, boto a opção agrupar. Ok, beleza. Vamos fazer umas coisas aqui nesse nosso trabalho para ficar mais interessante. Aqui na camada, aqui tem o plano de fundo, que é essa parte branca, essa cor branca que é o plano de fundo. Eu vou adicionar uma camada aqui acima do plano de fundo, ó, embaixo. Vamos melhorar aqui para vocês enxergarem. Então, aqui no plano de fundo, eu vou adicionar uma nova camada adicionada. E aqui, ó, na minha barra de ferramentas, eu vou colocar duas cores, aplicar duas cores para gerar um degradê nesta camada vazia, tá? O degradê, ele está aqui, ó, na ferramenta onde tem a lata de tinta. Quando eu seguro por alguns segundos, eu tenho aqui o degradê e a lata de tinta. A lata de tinta, ela joga a cor dentro da camada, e o degradê aplica uma mistura entre cores dentro da camada, tá? Depois eu vou fazer uma aula só sobre o degradê para vocês.
Mas coloca aí na descrição daqui desta aula, né? Vocês querem esse degradê para que eu possa realmente estar mais motivado a fazer essa aula para vocês, tá bom? Ok, então vou pegar aqui a lata de tinta só para a gente ver aqui, ó. Lata de tinta. Ó, cliquei nessa cor que tá amarela aqui, né? Apareceu minha caixa de seleção de cores. Então vou colocar aqui um tom azul. Ok. E aqui no segundo plano de cor, eu vou clicar e vou colocar um azul, mas eu vou colocar um azul bem mais escurão. Então tem um azul escuro e tem um azul mais claro, tá? Então aqui na minha ferramenta aqui de pintura, né? Vou clicar em degradê. Então o que vai acontecer? Ó, aqui em cima já tem uma prévia do que ele vai fazer. Ele vai misturar as duas cores. Você vai mexer o CorelDRAW, o degradê, ele pode ser aplicado de forma linear. Vou mostrar aqui agora para vocês. Ó, certifique se você está na camada que você vai pintar, tá? Onde estou aqui, cliquei na camada. Vou fechar aqui o painel camadas. Então o degradê vai ser aplicado de forma linear. Vamos ver o que é linear. Embaixo, eu vou colocar aqui embaixo, na parte inferior aqui da tela. Se eu clicar nele e arrastar para cima, onde eu soltar, ele vai aplicar o degradê. Observe que aqui ele está radial, porque está marcado aqui, ó. Eu percebi porque o radial ele fica em círculos, ó. São círculos, variações de cores. Ele fica a partir do ponto claro no centro e vai expandindo para todos os lados. Deixa eu apertar Ctrl Z. Então, se eu aplicar aqui o linear, vou repetir o processo, vou clicar aí embaixo e arrastar. Olha só, ele foi em toda a parte azul embaixo, ele vai mudando gradualmente para cima, ó, linearmente. Ele não distribui para todos os lados, apenas para um sentido. Então eu posso aplicar o degradê do canto e arrastar para o outro lado externo. Daqui para lá, ó, para o outro lado externo. De cima, clique em cima e arrasta para baixo. Da lateral para outra lateral, ó. Deixa eu apertar do lado direito, arrasta para a esquerda. Ele muda o sentido de aplicação do degradê, tá? E o radial, ele expande para todos os lados, também é bem interessante, né? Eu gosto de aplicar muito radial. Mudei aqui em cima, ó. Aqui embaixo, arrasto para cima. Ó, ponto de luz expandindo dessa área para todos os sentidos, né? Nesses sentidos aqui. Posso aplicar agora de um canto para o outro. Ó. Então o ponto central de luz está para cá e vai ficando mais escuro para cá. Ó, também posso colocar nesse sentido. Então depende da aplicação que você queira dar para o seu projeto, seu trabalho. Para cá, para cá. Para cá, para cá. Então depende da aplicação que você queira realizar, dar ao seu projeto, tá? Tá bom? Como eu apliquei aqui o degradê, o tom azul, então aqui muda tudo. Os meus títulos aqui, ó, tem que mudar a cor deles. Então olha só, estão agrupados. Então eu vou clicar aqui para botar no modo de camada. E agora eu vou selecionar aqui o texto. Ó. Esses textos aqui vou colocar selecionado com Shift, né? Shift. E vou aqui nas propriedades e vou colocar na cor branca. Ó, já coloquei aqui na cor branca. Dá outro destaque, não é isso? Já tem outro destaque o texto. Os títulos. Também vou colocar na propriedade na cor branca. Aqui está uma pequena diferença. Então, o texto aqui, vou selecionar com Shift o texto, pegando o texto, peguei o texto e vou botar uma cor um pouco mais pro cinza. Um pouco mais patente para dar um destaque para o título ficar destacado, né? Não tão cinza, ó, não tão cinza demais para ficar escurão, ó. Senão você não vai ter leitura, não vai conseguir enxergar o texto, né?
Então um cinza assim meio intermediário aqui, ó. Não tão branco, não tão escuro. Pronto, coloquei esse cinza aqui. Ok. Sim, eu vou fazer uma pequena aplicação aqui. Eu vou colocar uma foto e vou utilizar uma máscara, né? Vou fazer uma máscara desse objeto aqui, ó. Vou aqui em arquivo. Eu vou incorporar aqui uma foto da Angelina Jolie, tá? Angelina Jolie aqui dentro desse retângulo. Vou diminuir um pouquinho. Encaixado aqui. Qualquer coisa eu faço um ajuste depois. Então vamos aumentar aqui. Segurar o Alt para arrastar o vértice, aqui o vértice, né? Para ficar um pouquinho maior. Pronto. Ok. Bom, aqui eu tenho uma foto de Angelina Jolie, tá? E o retângulo que vai ser utilizado para colocar essa foto dentro. Então o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou clicar aqui na foto Angelina Jolie e vou aplicar um recurso chamado de máscara. Tem a máscara aqui de camada, mas também tem uma máscara que eu posso aplicar aqui na própria camada direto. E o que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar a máscara em relação ao objeto que está abaixo, da camada de baixo dele. Ó. Então vamos procurar aqui essa opção, criar máscara de corte. Máscara de corte, ok? Olha só, eu cliquei na foto, não foi no retângulo, vou escolher aqui para a gente ver. Ó. Está um retângulo azul e em cima dela está a foto. Vou clicar na foto com o botão direito e vou criar máscara de corte. Então vai fazer um corte em relação ao retângulo que está embaixo. Ó. Ok, tá vendo? E crio essa marcaçãozinha aqui indicando que foi aplicada uma máscara. Ó. Olha só o efeito que deu, não é isso? Vou fazer a mesma coisa agora, vou clicar aqui nessa foto. É importante eu clicar na foto e quando eu inserir a imagem, ela vai estar exatamente acima dessa camada. Olha só. Como eu cliquei nessa camada aqui, ele já ativou bem aqui, ó, a camada. Então quando eu inserir a imagem, vou aqui arquivo, colocar incorporado, vou tirar a foto de novamente. Olha só, já colocou isso na camada que eu quero. Ó. Aqui em cima, tamanho aqui, ok. Um pouquinho, dá um enter, ok. Lembre-se, a foto tem que estar em cima do objeto que vai ser aplicada a máscara de corte, tá? Então cliquei na camada da foto, botão direito, então criar, cadê a máscara de corte? Onde já fez o corte aqui da foto. Ó. Olha só, eu estou clicando na foto e estou arrastando. Então, como é máscara, ele vai sair da posição. Então, o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó. A minha foto e o meu retângulo, seleciono as duas camadas, e agora eu vou vincular essas duas camadas para que quando eu clicar em uma, as duas possam vir juntos, não sair da posição, não perder a referência da máscara. Mesma coisa aqui também, ó. Se eu clicar aqui na foto, a foto se mexe, ó. Ela vai ficar, só vai se mover dentro da máscara, tá certo? Então a máscara tem essa propriedade. Então eu quero que quando eu mover aqui, mova os dois juntos. Então aqui na camada, vou selecionar aqui a foto e a camada do retângulo que está abaixo onde foi aplicada a máscara de corte. E aqui agora eu vou vincular para que eu possa mover os dois objetos juntos. Ok? Dois objetos movidos juntos. Vou agora aqui inserir. Então essa aqui. E a foto. Ó, ela está embaixo, ela não pode ficar embaixo. E outra coisa, ó, vou deletar, tá? Tem que ficar no retângulo primeiro. Por quê? Porque ó, quando eu for inserir a imagem, ele vai ser colocado na camada acima daquele retângulo. Não pode ficar lá distante na camada mais alta e outra lá embaixo. Não. Porque se eu aplicar na foto, ela vai pegar o objeto que está embaixo na camada de baixo dela. Tá bom? Então eu clico no retângulo e vou inserir novamente em arquivo, colocar incorporado. Vou escolher essa foto novamente. Inseriu. Tamanho. Um pouquinho para cima. Pronto. Aí vou abrir aqui o painel camadas. Deixa eu botar para cá. Aqui a foto, aqui embaixo, foto.
diretar. Então, botão direito aqui na foto, criar máscara de corte. Pronto. Enquanto eu não estou vinculado, eu vou posicionar a foto aqui direitinho. Posso aumentar a foto. Agora vou selecionar os dois e vou criar um vínculo para que, ao arrastar, os dois possam vir juntos. Tá bom? Ok, vamos só verificar aqui a questão do agrupamento. Tudo selecionado, Ctrl A, alinhar ao centro. Ok, nada saiu da posição, foi só confirmando se está tudo na posição correta mesmo. Ctrl D para excluir a seleção. Ok, então está pronto aqui o nosso primeiro projeto aqui, esse projeto de alinhamento de objetos. Como é que a gente alinha os objetos dentro do Photoshop, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e não esqueça de inscrever-se, curtir e compartilhar, tá bom? O professor precisa do seu apoio. E coloque também aqui na descrição aqui do site a sua opinião, o que você achou dessa aula, né? Comente, tá bom? Coloque seu comentário e não esqueça. Estude, pratique essas atividades, tente refazer esse processo, tá? Pode ser qualquer imagem, pode utilizar a ferramenta retângulo, tá bom? Então, pessoal, por aqui eu vou ficando. Muito obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima aula. Fique com Deus e fui! Se esta aula trouxer valor para você e você que deseja ajudar o canal a crescer e melhorar a qualidade de conteúdo, considere fazer uma contribuição de R$2, ou R$10, ou R$20. Você pode usar o código QR Pix exibido aqui na tela para demonstrar a sua generosidade. Meu muito obrigado.